quem é católico, dia 4 é uma data também muito especial, porque se celebra, se comemora, se rememora o trabalho de uma figura muito importante para a comunidade católica, que é São Francisco de Assis, né? Segunda-feira vai ser o dia de São Francisco de Assis, dia 4 de outubro, e é o dia também que o governo do estado marcou para o retorno das aulas em um sistema híbrido, né? Tanto aulas presenciais quanto aulas remotas. Nós vamos conversar agora com a pessoa que é a grande operadora de todo esse sistema de uns tempos para cá, né? Na gestão do governador Gladson Cameli. A professora Socorro Neri é a pessoa que está responsável pela condução da política em educação. Conversamos aqui no programa Gazeta Entrevista várias vezes com representantes da classe sindical que pontuam críticas em relação à postura do governo do estado. Não é? E claro que além do debate aqui a respeito da questão do retorno às aulas, vamos aproveitar a presença da figura mais importante da educação no estado do Acre, educação pública, e conversar com ela a respeito desses pontos de críticas das agendas dos sindicatos. Professora Socorro Neri, vamos dividir a tela? Muito boa tarde, seja bem-vinda ao programa Gazeta Entrevista, professora. Boa tarde, tá? É um prazer poder conversar com você e levar boas informações para a nossa população. É um prazer. Professora, dia 4, segunda-feira, vai ser esse retorno no sistema híbrido, né, presencial e por via remota ainda. Eu queria saber da senhora o seguinte: os sindicatos, eles afirmam que não há segurança nesse retorno, segurança do ponto de vista sanitário, claro. Eu queria saber da senhora o que vocês planejaram, quais foram as mudanças que vocês conseguiram operar para esse retorno às aulas. Então, nós estamos entendendo de que já não cabe mais discutir se retorna ou não. O que cabe agora discutir é como se dará esse retorno, em que condições ele acontecerá, né? Nós estamos vivendo um momento da pandemia que já demonstra que a pandemia está sob controle, em razão da imunização da população, da imunização dos profissionais da educação e dos estudantes até 12 anos, né? Nós temos vacina hoje disponível no nosso estado para imunizar todos que queiram e que decidam fazer esse gesto, né, correto de responsabilidade com a sociedade e com eles próprios. Então, é o momento, do ponto de vista sanitário, adequado para se fazer o retorno. Naquele momento, há 18 meses, né, lá em março de 2020, se teve que tomar a decisão difícil de fazer suspensão de aulas. O que já se observa nesse período, já a partir de pesquisas, inclusive, é de que houve prejuízos muito grandes em relação à aprendizagem dos alunos, em relação a questões socioemocionais, né? E do ponto de vista das escolas públicas, também em relação à nutrição de grande parte dos estudantes que vão à escola pública e que dependem da merenda escolar. De modo que chegou o momento adequado, correto e necessário de se fazer o retorno. Nós temos uma rede estadual de educação com 613 unidades de escolarização, é uma rede grande, com escolas com situações muito diferentes, muito diversas, né? De modo que nós temos grande parte das escolas em condições de retorno, agora no dia 4 de outubro, na próxima segunda, e uma parte ainda, uma parcela ainda de escolas que não tem condição de retorno. Nós estamos, inclusive, falando sempre isso para mostrar que nas escolas que já têm condições de retorno, a indicação, então, é a de que o retorno aconteça no dia 4 e comece a acontecer. É um processo, né? Nós vamos iniciar o processo de retomada do ensino presencial, mantendo
ainda o ensino híbrido, né? Quer dizer, o ensino remoto, nessa configuração, então, do ensino híbrido. Iniciar, porque nós temos uma retomada agora, no dia 4, e uma outra prevista para as turmas que não retornarem agora, uma outra prevista no dia 3 de novembro. Isso para as escolas que estão em condições de retorno, do ponto de vista da infraestrutura física das escolas, dos insumos para se fazer o cuidado, né, higiênico, sanitário. Essas escolas têm condições de retorno e farão agora. As demais, não. As demais nós vamos observando, né? Essa parcela que ainda não está em condições, nós vamos observando, acompanhando, estamos trabalhando pleno vapor. Nesses 4 meses, mais de 200 escolas já receberam manutenção, manutenção na infraestrutura física, Perdão. E há um outro tanto de escolas que também estão passando. Perdão, À medida que professora. for concluindo manutenção, nós vamos retomando também nas outras. Então, Professora. é um processo, que a gente precisa iniciar, né? De forma Entendi. gradual, com alternância, buscando fazer com cautela, com segurança. Professora, a senhora poderia repetir o número de escolas que estão sob responsabilidade do Estado e em quantas vocês já fizeram as adaptações? São 603. Na verdade, isso. São 613, segundo o censo escolar, unidades de escolarização, porque há outras unidades da secretaria que compõem a rede estadual que não são de escolarização. São, por exemplo, de apoio educacional especializado, educação especial, né? Como Dom Bosco e outras unidades. E em quantas já foi feita a adaptação para respeito aos protocolos sanitários? Nesses últimos meses, em mais de 200 escolas. Hoje, 125 escolas estão passando por esse processo. E temos já levantadas 107 unidades das chamadas escolas, áreas de difícil acesso, de aldeias indígenas, e também algumas na área urbana, que não têm condições de fazer esse retorno agora. Estão concluindo manutenção ou estão precisando realizar reparos que são emergenciais. Então, o trabalho está acontecendo. Então, em um terço, pelos números que a senhora apresentou, 1/3 das escolas já está adaptada a esse ensino remoto. Professora, Muito mais do que isso, né, Itaã? Eu estou falando de 613, estou dizendo que apenas 107 não estão em condições de retorno. Em 107... É muito mais do que um terço. Perfeito. Eu queria saber da senhora o seguinte, agora eu vou fazer uma pergunta, não é para a secretária de Estado, eu vou fazer uma pergunta para a acadêmica, para a professora doutora, para a mulher que lida com educação há bastante tempo. Professora, numa escala de 0 a 10, nós estamos no meio de comunicação de massa, eu preciso fazer assim para facilitar a nossa comunicação. Numa escala de 0 a 10, a senhora classificaria em quanto o aprendizado do aluno nesse aperreio de pandemia? Numa escala de 0 a 10, quanto que o nosso aluno está entendendo o que está sendo passado pelos professores? Via internet, via rádio? Que classificação que a senhora coloca, professora? Eu vou te responder baseada nas pesquisas que eu tive conhecimento recente. Eu participei quinta e sexta-feira da semana passada de um encontro com secretários estaduais de educação do Brasil inteiro. E ali nos foram apresentadas já pesquisas que dão conta realmente, apontam realmente o grande prejuízo à aprendizagem que os estudantes da escola pública de educação básica brasileira tiveram nesse período, em razão da suspensão das atividades presenciais. Em razão também dos problemas socioemocionais, né, que toda a população brasileira e, enfim, de todos os países acometidos, né, pela Covid passaram. Nós temos aqui, portanto, uma preocupação urgente, Se mostrou nesse período que, apesar de todo o esforço, todo o empenho realizado pelos sistemas estaduais e municipais de educação, pelos professores, gestores, todo mundo, né, se empenhou em criar condições possíveis para manter a proximidade do estudante com a escola. Mas se mostrou que isso não foi suficiente.
não tem sido suficiente. Há, inclusive, uma pesquisa feita com estudantes de ensino médio que mostram que os estudantes, metade dos estudantes, um pouco acima da metade, não se sente preparado para realizar o Enem agora. Portanto, de fato, houve prejuízo à aprendizagem, é por isso que a gente entende, o Conselho Nacional de Educação, o Ministério da Educação estão recomendando, e o meu entendimento também como professora já há mais de 30 anos, né, com toda a formação na área da educação, e olhando essas pesquisas, é de que, primeiro, a escola pública, a escola, de um modo geral, ela não é um lugar perigoso, é um lugar que oferece risco. As crianças, as pesquisas têm demonstrado isso, que as crianças têm condições, sim, de respeitar e de acompanhar protocolos sanitários, de utilizar máscara, de lavar as mãos, utilizar o álcool em gel, desde que elas sejam devidamente orientadas. Tem acontecido isso de forma satisfatória em outros estados, e aqui também a gente acredita que vai acontecer. Mas nós vamos fazer o monitoramento, o acompanhamento, junto com a Secretaria Estadual de Saúde, contando com o apoio das secretarias municipais, para identificar. Em nenhum outro estado, o fato de ter ocorrido o início dessa retomada das atividades presenciais, né, nas escolas, em nenhum estado aconteceu surto de Covid, aconteceu aumento, né, local de Covid, em razão do retorno de atividades das escolas. Nós acreditamos que, com o devido cuidado, aqui também isso não vai acontecer, mas vamos monitorar e, se ocorrer, né, tomaremos as providências. Professora, vamos fazer um intervalo agora. Vou deixar uma pergunta aqui em aberto, uma pergunta feita pelo Farias, o nosso telespectador assíduo aqui do programa. Ele diz o seguinte: boa tarde, Tahan. Por que começaram a reformar as escolas depois de 1 ano e meio após a paralisação das aulas presenciais? Tem escola que a previsão é só o ano que vem. Queria que a professora Socorro Neri respondesse ao Farias logo após o intervalo aqui no Gazeta Entrevista.